Quando eu falar já, vai. Bom dia, pessoal! Fala pessoal, tudo bem? Hoje o Fly voltou aqui no Tropicalia Garden para a gente mostrar um pouco a respeito de uma planta muito curiosa brasileira, que é a Monstera Burle Marx Flame, até esses dias conhecida como Monstera SP. Hoje a gente vai contar um pouco do que se sabe a respeito dessa planta, né? Ela é uma planta que a história dela se perdeu durante muitos anos, né? Ninguém sabia ao certo qual que era a origem e muitas lendas foram criadas através disso, né? Dessas informações. Algumas pessoas dizem que essa planta foi uma descoberta de Burle Marx, que ele trouxe ela de alguma expedição, alguma coisa assim, o que de fato, pelo que a gente sabe, não é bem uma verdade, né? Pode até ter acontecido alguma coisa parecida, mas não é exatamente essa história, né? Em contato com algumas pessoas que, ao longo desse tempo aí que a gente está trabalhando com Arace, são produtores de Monstera, foi passado para a gente algumas informações que a gente vai compartilhar com vocês hoje, né? Essa planta, segundo alguns conhecidos nossos, né, produtores, ela surgiu através de semente de Monstera deliciosa, né? Já há muitos anos atrás, na estufa de um pessoal que é da colônia japonesa, no interior de São Paulo. Aqui a gente pode ver as diferenças, né? São plantas da mesma sementeira. Olha aqui, Fly. Essa aqui é uma que é conhecida mundialmente também como Monstera serrana, né? Variedade serrana. Ela apresenta folhas coriáceas também, como a Monstera SP. A textura é bem semelhante. Ela tem bastante aberturas, né, e poucas fenestras. Ela é muito semelhante à Monstera SP, tá? Em aspecto de textura, pecíolo e tudo mais, né? Ela tem essa divisão aqui, que no futuro eles ficam ondulados, né? Ao contrário do que alguns dizem, porque o pessoal explora muito, né? Por ser uma planta de alto valor comercial, as pessoas cortam muito ela, né? Então, assim, dificilmente ela atinge a idade adulta. Então, aqui, como vocês podem ver, ela tem sim a junção do pecíolo com a folha, com a lâmina foliar, a ondulação característica da Monstera deliciosa. Aqui a gente tem 3 exemplos, né, de plantas que são da mesma sementeira, tá? Essa aqui é uma Monstera deliciosa padrão, né, vendida aí para grandes paisagistas e garden center. Todas essas plantas são da mesma sementeira e apresentam diferentes texturas e características, né? Como fenestras e tudo, né? Essa aqui comumente chamada como Monstera deliciosa Brazilian Form, né? Pelos estrangeiros. É a forma comum da Monstera deliciosa no Brasil, né? São 3 plantas que são todas
originárias das mesmas sementeiras. Então essa serrana tem uma textura coriácea mais intermediária. Essa aqui é bem fininha, quase papirácea, que o pessoal fala. Exatamente. Isso aqui já é uma cartácea. E essa aqui é coriácea. As três vieram então do mesmo... Sim, exatamente, elas têm a mesma origem. São todas plantas de semente. Essa aqui eu já fiz alguns cortes nela, né? Mas a princípio, a primeira que eu tive aqui, da matriz dessa, ela é originária de semente. Ela tá até ali, a ponteira dela. Posso mostrar também. Ela também apresenta variações nas aberturas e nas fenestras, tá? Ela é uma planta muito interessante. A gente deve ter uns 3 tipos dessa Monstera Burle Marx Flame disponíveis no mercado, né? Elas são bem parecidas, mas tem certas peculiaridades de cada uma, né? Essa planta mesmo é um belo exemplo de um fenótipo, né? Ela apresenta a lâmina foliar com mais curvas, né? E 0 fenestras, né? Apesar de que quando ela fica adulta e grande, ela geralmente apresenta uma ou outra fenestra, né? E aqui ela já, ó, achatando a junção do pecíolo para se tornar adulta, né? E começar a ondulação. A gente já teve várias discussões, né, na internet com outras pessoas que são especialistas e outros entusiastas aí que diziam que isso não tinha como ser uma monstera deliciosa de maneira nenhuma, né? E com base na informação de cultivadores de mais de 30 anos, né, na área de monstera, a gente chegou a essas conclusões, né? Ainda não é nada definido, né, definitivo, mas com a experiência aí desses senhorzinhos aí, a gente acabou tendo essas informações que são importantes para a história da planta, né? Já que é uma planta com apelo comercial tão grande, né? Muitas vezes, né, essas pessoas são muito simples, elas não têm muito acesso à internet e essas informações acabam sendo perdidas, né? Mas muitos desses senhores e senhoras, né, que estão espalhados aí pelo Brasil, eles gerem informação para grandes pesquisadores, né? Então, a nossa fonte são eles, né? No caso, né? A gente não é pesquisador nem nada, mas como eu adoro essa planta, é uma planta que eu já vendi bastante dela, é uma das minhas prediletas, eu tenho essa curiosidade de querer saber a história, né? E como a gente ainda nunca teve nada confirmado, nada oficializado, a gente foi atrás para descobrir a origem e acabou tendo essas informações a partir desse pessoal, né? Que são velhos conhecidos já do mercado, né? Tudo indica que Burle Marx separou esse cultivar proveniente desse cultivo ou do interior de São Paulo ou do Nordeste, né? Muitas pessoas que fazem o cultivo de Monstera deliciosa no Brasil têm dessa planta, o que reforça ainda mais a teoria, né, de que ela vem, sim, de sementeira de Monstera deliciosa. E com base em tudo isso que a gente está conversando agora, tudo leva a crer que todos esses três indivíduos são mutações, né? São transições e mutações de Monstera deliciosa. Esses dois, né, você quer dizer? Porque esse aqui é a própria deliciosa, certo? Então a Serrana e a Burle Marx Flame, tudo indica que sejam mutações da própria deliciosa. Exatamente. Aqui a gente tem uma inflorescência, né, da Monstera Burle Marx Flame, né? Agora é um nome de cultivar aceito, então a gente já pode chamar ela com esse nome. E, né, é uma Monstera deliciosa, né? Quem falar que não tá muito enganado. A inflorescência é exatamente idêntica. Não tem... Eu tô com algumas lá. Sim. Em casa, igualzinha. Sim, é uma Monstera deliciosa e uma mutação, né? E eu acho que esse nome, eu não gostei muito desse nome, particularmente, tá? Há muita gente. Na minha opinião, deveria ficar de lacerata, né? Outros amigos meus compartilham da mesma opinião também.
Porque essa história de Burle-Marx aí, apesar de bem interessante, ela ser bem mais mística, né? Não é bem a verdade, né? Então, eu sou contra esse nome. Apesar de que, né, as coisas precisam ter um nome, né? Mas ela é bem bonita a inflorescência, não? Na morfogênese da planta, ela tem essa transição, né? Ela juvenil, recém-cortada, ela apresenta esse formato de seta, já com as folhas coriáceas, né? Isso aí desde muito cedo. Essa aí, no caso, é uma folha que ficou variegata, né? Ela não se manteve, mas a gente resolveu separar aqui para ver o que ia dar. Depois ela passa a ter essa característica da folha inferior, que o Flávio está com a mão. É o segundo step dela, né? Quando ela está ficando um pouco mais juvenil. Essa é a fase um pouco antes da adulta. Depois a gente já começa a ter folhas dessa maneira, né? Que é a grande beleza, né? O ápice da beleza dessa planta é a folha adulta, né? O que todos os colecionadores esperam, né? Que ela fique fenestrada, né? Com esses... Fenestras abertas, sim, né? Sim, fenestras não, né? Com essas... Recortes, né? Vamos pegar uma fenestra dela lá, da adultona? Essa planta, ela não é uma planta de difícil cultivo, né? Ela tolera bastante seca e sol, tá? Por ser um descendente, vamos dizer assim, da Monstera deliciosa, ela é bem resistente e tolerante a frio, a calor, a sol direto. É claro que a maioria das aráceas elas são de meia sombra, né? Mas ela aguenta. O cultivo dela, inclusive, vai até melhor com mais luz, tá? Quanto mais luz incidir na planta, mais fácil você vai ter um indivíduo adulto. Então, é uma boa planta para você cultivar ao ar livre, né? Em apartamento ela vai bem também, só que ela vai ser muito mais lenta, né? É a fama que ela tem, exatamente por conta da maioria das Urban Jungle aí, tá dentro de apartamento, com um pouco de luminosidade restrita, né? Mas mesmo do sol, ela Sim. é mais lenta que a deliciosa, certo? Muito mais lenta que a deliciosa. E assim, ela não é muito tolerante a cortes, né? Ela é uma planta que ela é um pouco melindrosa na propagação, né? Não é uma planta das mais fáceis de você ter muda, né? Ela facilmente apodrece, ela é menos resistente que a deliciosa nesse aspecto. Ela adquire bactérias e fungos com mais facilidade. Eu não sei se isso é uma característica fisiológica dela, mas a gente percebe no cultivo isso. Quando a gente corta, a gente perde uma porcentagem aí com certeza, né? Quanto à umidade do ar, ela é tranquila também. Ela é tranquila, ela aceita grandes umidades e baixa umidade também, né? Que nem eu falei pra você, quanto mais você cultiva ela com mais luz, mais ela cresce. Tanto que aqui, essa região que eu escolhi estrategicamente na estufa, ela tem esse sombrite que ele é mais fraco do que o sombrite da área de lá. Tá? Que eu cultivo os antúrios. Então aqui é um sombrite de 30% e em cima a gente tem um aluminete, né? Então gera aí mais ou menos uma incidência de 65%, 70%, tá? Já do outro lado da estufa a gente tem uma luminosidade de mais ou menos 80%, 85%, tá? Então aqui eu escolhi essa região por ela ser mais privilegiada de sol e essa planta especial, né, gostar de mais sol. Lá em casa eu tenho uma que pega sol meio-dia e dá uma leve estressada na folha. Sim, mas é bem suave. Ponta, ela queima a ponta, geralmente ela dá uma mancha no meio amarela, mas assim, ela é muito resistente a todo tipo de situação, né? É uma planta que ela se adapta muito fácil se você fizer da maneira correta. É lógico que eu não vou tirar isso aqui e colocar ali no sol do meio-dia que ela vai queimar, mas se você fizer isso gradativamente, ela vai aceitar numa boa, né? Ao contrário de alguns antúrios e outras espécies também, tá? Então, assim, é uma planta, ela não é
não é uma planta extremamente fácil de cultivar por conta da dificuldade de corte dela, né? Mas é uma planta resistente, né? Então, assim, é uma... E ela pode epifitar e serpentear. Exatamente, ela escala, ela tem um pouco mais de dificuldade para escalar do que a deliciosa. Outra característica que eu percebi também, as raízes aéreas dela não são tão aderentes quanto da deliciosa, mas ela escala sim, tá? Então, a gente nunca teve notícia antes da inflorescência, eu creio que muito por causa da situação dela ser, né, ter um apelo comercial e as pessoas cortarem sempre ela, e também de ser uma mutação, né? Então esse ano a gente teve notícia dessa e mais duas, né, de outros amigos nossos que floriram e nos presentearam aí com essa bela inflorescência aí, e que tirou a dúvida, né, da cabeça de muitos especialistas, né, a respeito da origem dessa planta, né? Hoje a gente pode dizer com certeza absoluta que ela é proveniente de uma monstera deliciosa, né? E a parte de adubação e fertilização? Eu uso aqui o moscote, né? São essas bolinhas aqui. De quanto em quanto tempo? Eu uso desse aqui de 3 em 3 meses, tá? As plantas desse lado para cá, elas estão adubadas. A desse lado para cá não estão adubadas. Então eu faço um sistema aqui para eu mexer melhor, tá? Então assim, quando eu faço cortes das plantas, eu costumo não adubar. Eu espero a raiz, quando ela não tem raiz, né, não tem necessidade nenhuma de adubo. Você planta direto no substrato? Sim, eu uso no caso aqui vermiculita, né? Que é uma faca de 2 gumes também, porque isso aqui, a vermiculita, apesar dela ser um material inerte, essa planta, ela é muito suscetível a bactéria e vírus, bactéria e fungo, né? Ela é um pouco fraca na hora que ela está exposta, na hora que a parte interna dela está exposta. Então, assim, a vermiculita, ela mantém úmido o tempo todo, né? Isso é bom e é ruim, né? É ruim pela parte de fungos e bactérias, e é bom porque ela estimula as raízes, né? Então, como aqui a gente tem um cultivo meio generalizado e não tem muito como a gente ficar selecionando materiais por questão de manuseio mesmo e gestão de tempo, eu trabalho com todos os tipos de planta na vermiculita, tá? Então, assim, aqui a gente tem uma taxa de perda grande, não é baixa, tá? Mas eu tenho tido sucesso com o manejo delas assim, evitando algumas situações, né? Então, assim, eu tomo uma série de precauções para fazer o corte e tudo mais para diminuir as perdas, né, na produção. Mas é uma planta melindrosa assim na hora de cortar, tá? E além do corte, então, na fertilização, o que você usa? Basicamente ele. A fertilização eu uso o moscote, tá? Eu uso ácido úmico, né? São coisas que geralmente o pessoal não vai encontrar muito. Mas lá no link lá do Fly tem um que é muito bom, que é o Bayforte, tá? É um ácido úmico também e ele é bem eficiente, então é uma coisa que eu não uso aqui porque eu uso fertilização profissional. Em grande quantidade. Em grande quantidade. Então, assim, para jardinagem que não é profissional, gardens, né? Então você usa o que você tem, né? No caso, esse Bayforte é uma excelente opção. Já usei, tá? Teve época aí que na correria faltou adubo, eu fui lá, adquiri, ele dá um resultado muito bom também, tá? Ele estimula no enraizamento, é muito bom, porque o ácido úmico, ele é uma boa. Então é isso, pessoal, essa aí é um pouco do que a gente sabe dessa beleza, dessa planta aqui nacional, adorada mundialmente, né? Obrigado aí, Fly, pela visita, tamo junto.